Bom dia, muito bem-vindos a mais um Plano de Artista e hoje com o queridíssimo Manuel Veiga. E eu vou confessar que eu conheço um pouco da história do Manuel, mas eu ainda não conheço ela completa. Então a gente vai conhecê-lo juntos. Deixa eu chamar aqui o Manuel, deixa eu ver que ele entrou. Conversar um pouquinho com ele. Muito bem-vindo. Oi, Manuel. Tudo bom, querido? Tudo bem? Você só Tô com tá a câmera mutado. errada aqui, né? Tem um botãozinho assim para trocar. Aí, ó, um botão assim, faz assim, ó. Deixa eu Isso. achar ele aqui. Do lado tem uma carinha. Isso. Do lado tem uma carinha feliz. Acho que eu achei aqui, mas saí. Você achou e saiu. Não tem problema, você volta. É assim mesmo. Você sabe que eu já, ó, o meu já caiu. Ah, bem-vindo. Ó, cadê você? Voltou. Você tava aí. Agora, Isso. Muito bem-vindo, posição tá querido. certa? Então, tem que ser assim, na horizontal, né? Ou na não, na vertical. Isso. Sim. Isso. Perfeito. Conseguiu? Agora. Pronto. Apoiou em algum lugar para você não precisar ficar. Sim, sim, isso aqui eu já preparei. Ah, então tá ótimo. Ai, querido, muito bem-vindo. Muito obrigada por ter esse tempo para falar com a gente. Assim, pós-exposição, né, com um monte de coisa acontecendo. Eu acho que a gente vai falar um pouco sobre isso tudo, mas eu queria começar agradecendo e pedindo para você mesmo se apresentar. Eu que agradeço. É muito bacana esse trabalho que você vem fazendo com artistas tão bacana. Muitos eu conheço, né? São amigos até. E é um prazer, né? Sempre é uma alegria a gente falar do que a gente ama, falar do trabalho que a gente transformou no praticamente o objetivo principal da vida, né? Então, muito bacana. E, bom, seguindo aí, me apresentando, né? Como você pediu, eu sou artista plástico já há muitos anos, já quase 30 anos, mas a minha vida começou bem diferente, né? Eu venho da engenharia, eu sou engenheiro eletrônico de formação e trabalhei, nesse período de formação, trabalhei 4 anos no departamento de física, que na época também foi marcante e me marcou na época e me marcou depois como artista, depois que a carreira avançou, porque esse aprendizado, essa experiência que eu tive nesse período, terminou sendo super influente para o que eu venho fazendo nos últimos 20 anos, sei lá, desde o começo da minha carreira, né? Então, eu trabalhei 4 anos com pesquisa básica no departamento de física lá da UFPE, lá em Recife, eu sou de Recife, e embora eu esteja em São Paulo já há 23 anos, né? Mas minha carreira como engenheiro foi lá, que eu trabalhei em fábrica, não foi só a universidade, trabalhei 4 anos com automação industrial, e, mas a minha carreira de artista também começou lá. Só depois de um tempo é que eu vim aqui para São Paulo, tive um convite e terminei ficando. Que demais. Ô, Manuel, a gente vai falar também sobre como a engenharia e a física interviu no seu trabalho, né? E que você foi pensando o trabalho assim. Você acha que a gente tem um monte de perguntas, eu esqueci de falar isso, gente, que as pessoas já mandaram perguntas aqui. Então, quem tiver Ah, pergunta, legal. a gente vai bota aqui na caixinha de interrogação. Eu vou começar com algumas e aí se a gente conseguir, a gente vai soltando as perguntas aos poucos, tá bom? É, e assim, exatamente, engenheiro em Recife, pesquisador de física, como é que foi eu não vou falar essa transição para a arte, mas como é que você se deu conta que física era arte era física e tudo era a mesma coisa? Como é que foi isso?
Ah, isso aí demorou muito, né? Demorou muito. Na verdade, quando eu saí da engenharia, eu saí porque aquilo ali realmente não dava para mim, certo? As pessoas, muita gente, pelo menos, pensa que eu saí para ser artista. Não foi assim. Eu saí porque aquilo ali não dava mais, certo? Foi um período muito difícil, época de plano Collor. O país estava muito confuso, hiperinflação. Foi, foi muito difícil a experiência que eu tive dentro da iniciativa privada, né? Dentro da Roda, que era uma multinacional. Então, no finalzinho desse período, eu estava muito estressado e resolvi fazer um curso de pintura para relaxar. Tudo começou assim, a mudança, pelo menos, né? Pouco tempo depois, eu pedi demissão e as coisas realmente começaram a mudar. Mas quando eu pedi demissão, eu não sabia nem que existia carreira de artista, que alguém podia ser artista e ganhar a vida com isso. Não tinha nenhuma informação. Eu já tinha bastante leitura, já é, visitava museus, comecei viajando e sempre ia para ver boas exposições. E lia, como diletante, lia sobre história da arte, sobre arquitetura, que eu curto muito também, né? Mas é isso, como um curioso, como alguém que tinha uma coisa com o desenho da infância, porque eu tinha isso, eu desenhava loucamente quando eu era bem pequeno, né? E era super tímido e tal, isso era uma válvula de escape, era um universo paralelo para mim e tal. Então, mas justamente por conta disso, eu parei quando eu comecei a socializar mais, comecei a fazer esporte e tal. Foi um longo processo esse daí. Mas o fato é que eu só fui voltar realmente a desenhar e a pintar já com 27 anos. Depois de todo esse movimento aí de ter ido para engenharia, com passagem pela física, depois ter passado em fábrica, enfim, quando saí ainda fiz outras coisas com meu pai, sabe? Construir casa para vender, mas em paralelo, já aí nesse momento, depois da experiência da engenharia, a coisa com arte começou a crescer. Isso porque eu fiz umas aulas com o Renato Vale, que é um artista lá de Recife, e aí a partir daí eu fui picado e não parei mais nunca, certo? Mas assim, fui picado para começar. Nesse momento eu não sabia de nada, fui aos poucos conhecendo sobre o circuito. Depois Renato me apresentou a Gil Vicente, que foi super importante para mim também. Os dois viraram grandes amigos e eu fui me envolvendo. Quando eu me dei conta, já era, já estava completamente abduzido por todo esse mundo aí. Olha que legal que você falou aí, que você falou assim, não, aí até aí me picou, até eu entender tudo, e aí como que era assim, quando te picou, qual era a sua expectativa, assim, inicialmente? Olha, é difícil dizer, né? Porque isso tudo para mim foi um processo. Primeiro que eu nunca parei e disse assim, não, agora eu sou artista. Isso nunca aconteceu comigo. Foi uma coisa, foi um envolvimento. Foi acontecendo e, como eu falei, né? Então, no início você tem expectativas bem reduzidas, normalmente, né? Sei lá. Que eu saiba, alguém que começa a pintar não pensa logo que vai ser Picasso. Talvez o próprio Picasso pensasse isso. Ele deve ter Mas eu pensado, não. ele deve, ele deve ter achado, Pois não, vai é. ser muito bom, Mas o fato é que eu fiquei louco pela coisa toda, né? A coisa da pintura me pega assim profundamente, independente de qualquer coisa que haja fora, independente de circuito e tal. Mas a gente vai conhecendo pessoas, a gente vai começando a entender nesse ponto, os amigos lá em Recife, que eu fui começando a fazer dentro do circuito, foram me introduzindo, né? E você aí começa a ter perspectivas, você começa a perceber que você pode participar de coisas, por exemplo, de salões, né? Mandar projetos para tentar uma exposição. Mas nos primeiros anos, a minha grande preocupação era de formação, sabe? Como eu venho de outra área, e eu sou um CDF nato, certo? Eu tinha essa coisa da leitura muito forte, eu não voltei
para a universidade, certo? Em Recife, na época, nem tinha um curso de bacharelado, só tinha um curso de educação artística, e naquele ponto eu não tinha mais paciência de voltar para aquela coisa, sabe, de 5 anos fazendo prova, não sei o quê. Mesmo que tivesse, eu não teria feito. Então, basicamente, essa minha formação inicial, ela entre autodidata e apoiada por alguns cursos específicos que eu fiz e algumas pessoas, né, que eu fui conhecendo e passei a conviver diariamente, pessoas que tinham experiência no circuito, experiência com arte. Então, foi assim. Assim eu fui parar na França, por exemplo, para estudar, né? Então, esse Eu foi o ia, caminho. eu ia perguntar isso agora, porque você diz isso, né? Que muitos curadores, outros artistas te influenciaram. E aí, como é que você foi parar na França? Eu ia te perguntar exatamente isso. Pois é, na França, que ainda foi no comecinho de 97. Naquela época, era maravilhoso, né? A gente era rico e não sabia, o dólar era 1 para 1. Então, A gente era rico e não morar em sabia. Paris era mais barato do que morar em São Paulo. Veja que maravilhoso, certo? E eu estava em Recife ainda. Naquela época, as viagens não eram tão fáceis, certo? A gente tinha acesso a pouca coisa lá, mesmo aqui em São Paulo, o momento não era muito bom. E eu tinha muito essa vontade de ter uma experiência fora, por conta do contato ao vivo com Uhum. pintura, sabe? Isso eu acho super importante. A internet é bacana, livro maravilhoso, mas nada substitui, na minha opinião, esse contato ao vivo com o trabalho. Principalmente se for pintura, que foi o meu interesse inicial, né? Então, eu fui para Paris porque eu tentei em 2 lugares, por conta das línguas que eu domino, né? Eu tentei em Londres, e tentei em Paris porque eu falo francês. A Roda que eu trabalhei era multinacional francesa. Então, por conta Uhum. disso, eu aprendi francês. E como não consegui em Londres, porque a coisa é muito burocrática, eu não tinha diploma na área, certo? Meu diploma era engenharia eletrônica, eu não podia sequer aplicar nem para um curso de verão, uma coisa bizarra, sabe? Enfim, lamentável. Eu acho, na verdade, foi uma decepção. Escolas boas, de renome, em Londres, mas que têm essas barreiras burocráticas, sabe? A arte você tem que olhar portfólio, na minha opinião. E foi assim que eu fui aceito em Paris, na Escola de Belas Artes, pelo professor, e eu fui aceito como aluno de externo, né? Que eles chamavam na época. Era um ouvinte, uma espécie de ouvinte, mas um ouvinte com privilégio. Esse é que eu acho que foi o grande lance, porque mesmo como ouvinte da aula de técnica de pintura, que era uma coisa que eu precisava na época de aprofundar esse conhecimento, eu tinha a carteirinha da escola de Belas Uhum. Artes. Então eu entrava de graça em todos os museus. Só isso aí já valia, teria valido a minha viagem. Porque o Louvre, por exemplo, eu ia todos os dias para o Louvre. Às vezes eu ia para estudar uma pintura, ficava lá pensando, chegava perto, escrevia, fazia um esboço e tal. Olha, isso para quem está no começo, aprendendo, querendo entender as coisas, não tem nada igual. Fora que Paris, já falei isso para muita gente. Quem quer ter uma noção de história da arte geral, Paris não tem para ninguém. Eu já rodei o mundo. Não tem para ninguém. Eles reestruturaram os museus cronologicamente. Então, você tem, por exemplo, o Louvre, que vai desde arte cicládica de 2000 a.C. até comecinho do século XIX. Depois você tem o Museu d'Orsay, que pega o século XIX, todas aquelas mudanças, né? Orientalismo, fauvismo, impressionismo. Depois você tem o Museu de Arte Moderna da Vila de Paris. Depois você tem o Beaubourg Georges Pompidou, que tem arte contemporânea. Isso está disponível para você diariamente. Você está lendo um texto sobre arte medieval, você vai no Louvre, está tudo lá, exposição permanente. Então, isso foi realmente foi uma coisa assim, para mim, foi fundamental. E é engraçado, né? O Delson, quando eu falei com ele também, que também é pintor, ele também falou dessa importância das obras. Você falou muito de escrever, você falou de escrever, né? Você acha importante, eu vou colocar aqui, quão importante é escrever para você? A gente ainda vai falar da fotografia, mas assim,
O quão importante você acha que é escrever sobre o próprio trabalho, sobre escrever em pensamentos, ideias, como um bom pesquisador? O que você acha isso para artista, essa prática no fazer artístico? Olha, eu acho super bacana, sabe? Porque isso força você a racionalizar várias coisas, sabe? Eu acho que isso é importante, mesmo que a escrita seja só para você. Sim, sim. Não necessariamente é um texto a ser publicado e tal, como até eu mesmo já fiz, certo? Em 2005, eu escrevi para um catálogo de uma exposição que eu fiz na Galeria Vigília. É uma outra experiência. Mas essa coisa do cotidiano, de você pensar sobre o trabalho, eu acho fundamental. Eu dou aula de pintura, né, e converso muito com os alunos sobre isso, pelo menos para quem tem uma vontade de desenvolver linguagem. Porque esse é o ponto, né? Eu acho que o mais difícil em arte é você entender o que é linguagem, pior ainda a linguagem visual, que tem um grau de complicação a mais, sabe? E nesse processo você tentar falar para outros, ou você escrever, você externar alguma coisa que você que tem a ver com o que você está fazendo, que tem a ver com o que você está pensando, eu acho que isso ajuda muito nesse processo de autoentendimento, sabe? Do que está acontecendo no trabalho. Sei. Agora que você falou uma questão de linguagem, eu fiquei pensando aqui, porque eu falo até muito isso nas aulas, mas porque é como se a gente falasse outras línguas, né? Então, vamos supor, se você não fala inglês, você não entende o que eles estão falando ali. Se você não fala francês, você precisa falar a mesma língua. No caso da pintura ou da própria linguagem do artista, se a gente não está na cabeça do artista, a gente não sabe o que ele está falando. Então, a escrita ela vem de uma forma de tradução pro não que precisa se traduzir tudo, mas assim talvez contextualizando um pouco, né? Assim, ou tentando trazer esse alfabeto assim para o outro. Eu acho que a escrita é importante para isso. E não que necessariamente vai ser através de textos, né? Mas eu acho que a escrita é como pensamento para o artista entender, é, decodificar, né? O que ele tá querendo dizer. Para mim, por exemplo, eu acho isso muito importante. E Uhum. aí, quando você foi para Paris, é aí que você começa a se interessar por fotografia? Ou é antes disso? Na verdade, é antes. Aliás, o primeiro texto sobre linguagem visual que eu li na vida foi por conta da fotografia, Ah, antes da foi. pintura. É. Isso pouca gente sabe também, mas quando eu comecei a trabalhar com fotografia, não é que eu comecei com fotografia, eu voltei para fotografia, sabe? Entendi. Eu sempre fui louco por fotografia. Fotografia foi meu hobby super sério desde que eu tinha 15 anos de idade, sabe? Juro. E quando eu comecei a ter alguma possibilidade, comprei já um equipamento, uma máquina bacana, e comecei a trabalhar, assinava revistas e comprei mais materiais, equipamentos. Então, foi esse contato com o pensamento visual, na verdade, com a linguagem visual, ela começou pela fotografia, sabe? Eu já comecei a ler sobre a fotografia e ler sobre algum pensamento de arte também, através desse caminho. Foi super importante para mim. Mas o que aconteceu foi que, quando eu comecei a pintar em Recife, que foi um acaso, certo? Minha irmã conheceu o Gil Vicente lá em Recife e eu estava nesse momento no fim da experiência lá de fábrica, super estressado, e me deu um negócio na cabeça de pedir a ele uma indicação para uma aula de pintura. E ele indicou Renato Vale. E Ah, assim sim. eu, eu comecei esse contato com a pintura, porque até então só tinha desenhado, nunca tinha pego no pincel na vida. Isso eu já tinha 27 para 28 anos por aí, certo? Estava no zero na pintura. Mas esse dado da fotografia veio comigo, né? Porque através da fotografia a percepção começou a se desenvolver, né? A gente vai aguçando as coisas, a gente vai começando a desenvolver essas possibilidades de leitura de trabalhos que são visuais, né? Você escuta outros discursos de outras pessoas, outros artistas, outros fotógrafos. Isso vai se acumulando e quando eu comecei em pintura, tudo isso veio junto. Deixei de lado por uma questão técnica, certo? Porque naquela época em Recife estava muito difícil, você não tinha um lugar bom para você ampliar e você trabalhar as imagens, estava um momento complicado. A gente não tinha essas facilidades todas, nem tinha fotografia digital. E aí foi aí que eu retomei, quando
a máquina digital e a foto digital, esse processo todo se tornou acessível e eu pude comprar a primeira, certo? E aí juntou as duas coisas que eu tenho total intimidade, computador e fotografia. E daí o trabalho começou a se desdobrar por aí. Realmente. Você falou da fotografia era analógica, né? Não era digital. E também, quando você falou, eu fui para Paris, porque mesmo que a internet fosse maravilhosa e tudo, nem tinha tantas informações assim ainda, né, disponíveis. Você tinha que mesmo ir para o lugar. É, e você disse também sobre essa conversa com outros artistas no ateliê, mas eu sei que você teve muitas conversas também com outros curadores, né? Você foi, de certa forma, e hoje em dia faz curadoria também, né? Então, o quão importante foi isso, os artistas, os curadores, assim, nesse lugar de diálogo, né? Eu falo muito que o artista aprende com o artista, ou aprende com outros agentes também, né? Mas é importante ali se colocar, né? Também é um lugar de exposição. O que você acha que é importante para você? Sim. Não, isso foi muito importante e eu acho que faz parte, né? O curador, ele hoje é uma parte super importante e criativa do circuito. Acho que o bom curador, ele traz essa possibilidade de justapor, associar coisas que você nunca imaginaria, criar ligações e gerar leituras a partir dessas associações que você nunca imaginaria, né? Então, isso, para mim, desde o início, foi uma coisa muito interessante. E também porque eu tive sorte de conhecer muito cedo bons curadores, né? Pessoas como o Agnaldo Farias, que, de certa maneira, mudaram o rumo da minha vida, porque foi graças a um convite que ele me fez para ser assistente de curadoria dele, que eu vim para São Paulo. Vim para São Paulo e não, e não voltei mais nunca para Recife. Estou Foi aqui para até hoje. ser assistente de curadoria. Eu achei que você foi para uma exposição. Olha que legal, não sabia disso. Não, a gente se conheceu através de um outro curador, que foi Moacir dos Anjos, que estava começando na Fundação Joaquim Nabuco, lá em Recife. E o primeiro curso que ele fez na Fundação, tentando estabelecer uma troca entre Sudeste e Pernambuco, foi com o Agnaldo. E eu Que legal. participei desse curso, eu estava no comecinho de tudo, isso era 95, 94, 95. Estava bem no comecinho. E estava lendo muito já lá. E quando ele abria para perguntas, eu fuzilava o cara de perguntas, sabe? É um negócio terrível. Mas era isso, eu não tinha interlocução. Até então não tinha. E a gente começou a conversar durante o curso e foi uma empatia muito grande, a gente continuou se correspondendo depois. E quando eu voltei da França, no fim de 97, ele me convidou para esse projeto que era no Itaú Cultural, e onde eu fui assistente de curadoria. Em princípio, eu ia ficar 3 meses aqui e cá estou até hoje, há 23 anos, certo? Se apaixonou pela cidade. Você Ah, nunca isso aqui, foi. São Paulo é uma cidade muito incrível, é muito instigante, sabe? É muita gente de todos os lugares, é uma energia criativa, uma energia de produção inacreditável, sabe? Então, enfim, eu adoro. Às vezes a gente precisa dar uma saída, mas, mas é Às vezes muito não, né? intenso o negócio. É intenso. São Paulo é intenso. Eu ia te perguntar qual foi a decisão que você tomou que definiu a sua carreira, mas será que foi ir para São Paulo ou não? Qual foi a decisão que você tomou? Ir para São Paulo foi importante, e para Paris também foi muito importante do ponto de vista da formação, sabe? Mas para São Paulo foi fundamental, porque naquela época, como eu falei, o acesso não era fácil. Então, de repente, eu fiz esse corte e vim para uma outra realidade completamente diferente. E aqui você tem muito mais galerias, instituições ativas, fortes, fazendo coisas. E as pessoas estão sempre passando por aqui, mesmo pessoas de fora, de outros estados, de fora do país. Então, você tem essa chance de, inclusive, encontrar, conviver, conversar, né, o que foi acontecendo comigo ao longo do tempo. Então, nesse aspecto, sem dúvida, vir para cá foi determinante para o que aconteceu, tanto na minha carreira quanto no próprio trabalho, sabe? Sem dúvida. E
você acha que tiveram outros pontos decisivos? Assim, tudo bem, foi assistente de curadoria, ao longo você estava com a sua produção, você foi conhecendo pessoas, enfim, entrando em galerias, e você acha que teve alguma coisa com a sua produção, ou algo que você fez que realmente você decidiu, é, esse aqui é o caminho? Sempre tem, né, decisões na vida. Olha, é, uma coisa que eu acho que eu sempre fiz ao longo da vida foi nunca fugir da raia, sabe? Então, quando a Aguinaldo me convidou, eu aceitei na hora, sabe? Saí atrás da passagem imediatamente. Eu acho que isso aí faz diferença. É você estar no meio que é estimulante, como tem sido, né? São Paulo para mim, é você se jogar nesse redemoinho, certo? Eu acho que isso daí sempre foi uma decisão que eu tomei muito cedo e que sempre procurei manter, sabe? Essa energia de estar indo atrás e de topar qualquer desafio. Porque às vezes você pode ficar intimidado, né, por uma coisa ou outra, por uma pessoa, por uma instituição, ou pela dificuldade de dinheiro, por exemplo, sabe? Eu, eu sempre topei tudo e corri atrás para realizar, sabe? É assim que a coisa acontece. Então, às vezes as pessoas perguntam, pô, mas como é que você conseguiu fazer esse livro, fazer esse catálogo e tal? Eu aprendi a desenhar, eu aprendi a montar um negócio no computador, porque não dava para pagar o design, então vamos lá, né? Certo? Sabe? Ai, Vamos arregaçar perfeito, as mangas Manuel, e isso. vamos Fala aí atrás. exatamente isso. Ah, não tinha quem vender seu trabalho. Não sei se você vendia na época, mas assim, não tinha quem vender seu trabalho, então você vai ter que vender. Não tem quem fazer montagem, então eu vou montar. Não tem quem escrever o texto, eu vou escrever o texto. É isso Ou vou aí. chamar um amigo para escrever. Que seja, mas eu É, acho que é bom falar sobre isso, sobre o começo, né? O começo não, não é só o começo, é como algumas coisas, quem é responsável pelo seu trabalho, se você quer que dê certo, é você, né? Por mais que você vai ter que. Você falou que você era muito tímido, né? Mas, assim, sim. você vai ter que conhecer pessoas, você vai ter que ir, aceitar convites, e conhecendo, entendendo como funciona, porque é assim que funciona, né? Se você quer alguma Com coisa, certeza. você... E aí, como é que começou a Você tem que comercialização? entender. Como é que começou a comercialização do seu trabalho? Olha, isso foi lá em Recife, né? Eu comecei com uma galeria lá, que não existe mais, mas durou muitos anos, que era a do Maresc. E a dona, Nádia do Maresc, foi das primeiras pessoas que me comprou um trabalho e que depois ela trabalhava com antiguidades e ficou louca com arte contemporânea e passou a ter uma galeria de arte contemporânea e muita gente bacana passou por lá, sabe? Então, essa primeira experiência foi sendo feita a partir daí, né? Eu quase que comecei junto com ela e a gente se ajudava sempre. E a coisa foi assim, né? Num cenário que não era fácil, né? O mercado de arte de lá para cá melhorou muito, sabe? Se profissionalizou. Naquela época a coisa era um terreno pantanoso, certo? Você tinha que inventar em cima para superar dificuldades, para fazer as coisas da melhor maneira possível. Mas foi por aí. Agora, claro, Recife também é minha cidade. Então, eu conheço muita gente lá, cresci, estudei, e isso também ajuda o início, né, desse trabalho comercial, de você procurar viver daquilo que você faz. Que, diga-se de passagem, a gente tem que fazer um esforço nesse sentido também, certo? Não adianta você delegar para uma galeria, por mais forte que seja, não dá. Você tem que cuidar, você tem que estar junto, você tem que estar pensando junto com o galerista ou os galeristas, sabe? Pensando em estratégias, porque a coisa é complexa, né? Então, É, segue por aí. exatamente. E falando em galeria, eu queria só dizer que o Manuel abriu uma exposição semana passada, foi semana passada, semana retrasada, sábado passado, Sábado passado. Sábado, na o outro sábado. 10 dias atrás, 10 dias atrás. Na de dia Dan, 21. na Dan Galeria, no espaço novo da Dan, né?
E conta um pouquinho dessa exposição, o que que influenciou, o que que você estava pensando, como é que foi, né, a retomada. Não sei se essa exposição estava marcada para antes da pandemia, se foi um trabalho durante a pandemia. Conta um pouquinho da exposição. Bom, a exposição, na verdade, ela foi proposta, quer dizer, a possibilidade da exposição foi não faz muito tempo, certo? Porque essa filial da DAN, ela é nova, só tem 6 meses, né? É um novo território aí que a galeria está explorando. A DAN também vai inaugurar uma nova sede só para arte contemporânea aqui em São Paulo, muito em breve, que está um Uhum. espetáculo também. E esse espaço lá, que é em Votorantim, mas é praticamente Sorocaba, é na divisa ali, Votorantim, Sorocaba, é um espaço muito interessante, porque é uma região que tem muito potencial, muitas possibilidades de mercado, não só de mercado, mas de um público interessado, né? Já existia um trabalho sendo feito pelo Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba, muito bacana, já há 20 anos quase, e eu conheço lá muita gente há 10 anos. Também foi por isso que a galeria me propôs fazer a exposição. Eu conheço muita gente, tenho muitos amigos lá, já fiz muita coisa para ajudar o museu, já doei trabalho para o museu, doei trabalho para leilão, para levantar dinheiro para o museu, dei oficina, enfim, já virei um sorocabano, já total. Isso facilita muita coisa, né? Para uma galeria que está iniciando os trabalhos, é bacana quando você tem conexões locais assim mais fortes. Isso Entendo. ajuda o processo todo. E, mas é um trabalho muito bacana, muito importante, eu acho, para a região, porque o interior de São Paulo tem muito potencial para tudo, sabe? Para instituições, para galerias, tanto lado institucional quanto comercial, mas é uma coisa que precisa ser trabalhada. E a Dan, com a força que tem, eu acho que vai ajudar muito nesse processo, porque tem feito exposições que são de museu, né? O espaço é enorme. Se vocês tiverem curiosidade de ver lá no meu Instagram, eu postei fotos da montagem da exposição. O espaço tem 250 metros quadrados, mais ou menos, um galpão incrível, né, dos anos 50. Então, você tem essa possibilidade, você tem um espaço generoso que permite você fazer muita coisa. Então, eu tive vontade, logo que eles falaram, eu já vinha trabalhando muito forte no ano passado, e topei na hora, certo? Porque é isso, você tem que ser destemido, certo? E topar o desafio. É um convite assim, porque 4 meses para fazer uma exposição envolvendo curadoria e tal é pouco tempo, certo? Mas a gente corre atrás e vai, porque é isso, a galeria está se estruturando agora, está montando um calendário agora e tal. Então, por isso esse tempo mais curto agora no começo. Daqui para frente vai ser diferente. Para quem vier depois, vai ter outro tipo de. Vai se beneficiar Com dos certeza. destemidos como eu, entendeu? Que começaram o trabalho lá. Mas é isso. Eu tinha muitas pinturas novas, que eu vinha trabalhando muito forte desde o ano passado. E eu queria também mostrar outras séries, as séries fotográficas. Sim. Por exemplo, aqui no Brasil, eu nunca tinha feito isso de mostrar pintura numa mesma exposição. Pintura, matéria escura e Hubble, que é a outra série, né? A matéria escura é a partir de Caravaggio e a Hubble é a partir de fotos da NASA, né? Do telescópio. Então, Uhum. elas foram geradas a partir do trabalho da pintura. E uma vem influenciando a outra ao longo dos anos. Então, foi uma primeira chance que eu tive de mostrar as três juntas, porque apesar delas terem sua independência, mas quando a gente coloca assim lado a lado, muitas relações aparecem, sabe? Acho que as três séries ganham, fica tudo muito mais interessante. Então, na exposição, que a curadoria da Camila Bechelani, que ficou muito bacana, a gente trabalhou junto também, ela é muito super profissional, muito capaz e tal. Foi muito feliz, eu acho. Tem momentos da exposição que você vê matéria escura com Hubble, outras que você vê pintura com matéria escura, outras você vê pintura com Hubble. É uma distribuição muito inteligente, sabe? Das séries e que geram surpresas, geram
essas variações ao longo do percurso da exposição. Eu acho que você falou que era um desafio em 4 meses. Eu acho um desafio também ocupar um galpão enorme, né, desses. Então, tem que ter essa parceria, essa curadoria, né, essa ajuda de imaginar o espaço onde um trabalho entra no outro, onde eles não competir, eles não vão competir, mas assim, onde eles se encontram. É um desafio, exatamente. E agora, É um, depois dos destemidos, os outros artistas. mas, olha, é um desafio que eu sempre gostei, porque, na verdade, meu trabalho lida com espaço, né? Então, a possibilidade de você mostrar num espaço generoso só amplia essa conexão. Então, a coisa ganha força. Então, uma coisa que sempre fez sentido para mim. Esse é o ponto. Tem outros trabalhos que são mais delicados e tal, que pedem uma situação mais intimista. Mas o meu não. O meu tem essa coisa de expansão. É quase como se a gente entrasse num buraco negro, né, Manuel? Por exemplo, Deixa eu te fazer uma pergunta. Não, eu vou para as perguntas do pessoal e depois eu te faço outras perguntas. Deixa eu ver aqui. Ó. Eu queria que você falasse também, calma aí, antes de eu fazer, dessa relação professor-artista, curador, tudo ao mesmo tempo, e como é que isso, de certa forma, como é essa relação na sua produção? Como que isso, de certa forma, ecoa na produção? Como que você entra na produção do outro? Como que a ciência faz parte disso tudo? Como é essa loucura? É meio caótico, né? Mas eu acho que tá certo. então, assim, eu tenho minhas prioridades, certo? A prioridade é a produção, é o trabalho artístico aqui do ateliê. Mas, tanto na hora de você fazer curadoria, quanto na hora de ensinar, toda essa experiência está sempre junto, sabe? É, é, a curadoria, pensando bem, mesmo que você tenha um curador na exposição, você está sendo curador junto. E você está trocando ideias com ele, você está pensando a exposição com o curador. Bom, pelo menos eu faço assim. Como eu gosto de pensar o trabalho no espaço, faz sentido muito isso para mim, eu sempre estabeleci diálogos muito legais, sabe, com curadores diferentes, porque cada um tem uma experiência, cada um tem uma forma de olhar para o seu próprio trabalho, então a gente termina se beneficiando dessa troca toda. E acontece também nas aulas. As aulas que eu dou aulas para grupos pequenos, né, de 4 alunos. Então isso propicia um contato muito próximo com cada um. E cada um tem também uma experiência, cada um tem um tipo de interesse com relação à arte, cada um tem um caminho, tem um tipo de relação diferente com pintura e com arte. Então, as demandas são diferentes. E eu estou sempre aberto para escutar e para estabelecer troca. Eu penso o ensino por aí também, nessa escala mais reduzida, sabe? Onde eu posso, sei lá, talvez dar mais, sabe? Passar um conhecimento de uma forma mais densa. Mas, ao mesmo tempo, a gente aprende muito, porque cada aluno, com sua experiência, termina olhando para você e comentando coisas completamente diferentes, olhando para o seu trabalho e também comentando coisas diferentes, ou puxando você para explorar um lado da pintura diferente, ou até artista que você nem conhece, sabe? Então, essa troca também ela pode ser muito rica. E, no final das contas, para mim é tudo, caminha tudo junto, sabe? Essa coisa de você trabalhar na criação, mas ao mesmo tempo pensar na exposição desses trabalhos, da forma como você vai mostrar, que seria curadoria, sempre andaram juntos, com ou sem exposição, certo? Tem esse detalhe. Certos trabalhos você já pensa, você já vislumbra um espaço, mesmo que você não tenha convite, que você não tenha possibilidade, mas a cabeça já está rodando nesse âmbito, porque a gente faz com a vontade de mostrar, certo? E de mostrar de uma maneira X ou Y. Então, isso para mim está sempre presente.
Vamos abrir para perguntas? Deixa eu ver aqui como é que estão as perguntas aqui. Nossa, como é que é? Hum, ó, estou há quase 30 anos na oceanografia e me descobri artista há pouco tempo. Obrigada pela sua história. Ah, só foi um agradecimento bonitinho. É, Eu que agradeço. nunca é tarde para. Ó, estou começando com 52, achando que iniciei tarde. Porque você vai morrer com 53, amor? Não, né? O que É, que você acha? Tomi Otaki começou com 50, hein? Não vamos esquecer. Tomi. A Lígia Muita também gente começou tarde. começou com Olha, 40. Tá. eu penso assim, independente da idade que a gente começa, eu comecei com quase 30 anos, certo? Mas bacana é você poder ter a experiência o tempo que puder e com a maior intensidade que for possível. Eu acho que isso para mim é o mais legal, independente se você consiga chegar a expor no MoMA ou sei lá onde, sabe? Ou até expor, porque pode não ser da vontade da pessoa expor. Ninguém é obrigado a seguir carreira de artista. Tem pessoas que o ideal com a pintura é uma coisa íntima, é um trabalho dela com ela mesma, uma espécie de autorreflexão, e é isso aí. E tá bacana e funciona, e isso é rico do mesmo jeito. É rico do mesmo jeito. Uma aqui. Como e quando? Como e quando iniciar um ateliê próprio? O ateliê próprio. Isso daí é uma coisa muito. Bom, primeiro é pessoal, e depois, às vezes, você, por exemplo, como foi comigo, eu não podia, não tinha recurso para ter um ateliê sozinho, então eu dividi o espaço com duas pessoas. Isso é um passo. Mas eu comecei pintando no meu quarto, né? Dentro de casa, sabe? A gente vai do jeito que dá. O ateliê próprio sempre é uma coisa bacana, porque você pode se esparramar. É importante você não ter medo de sujar as coisas, sabe? Eu escuto isso às vezes de aluno. Ele não pode ter medo de pintar, porque vai melar o chão, sabe? O que vai estragar a mesa. Você tem que estar num lugar que lhe dê liberdade para você focar no que interessa, né? Nas coisas importantes. Então, eu acho que a pessoa tendo esse espaço, seja dentro de casa ou seja fora, é super importante, porque, diga-se de passagem, eu sempre trabalhei em casa, até hoje, porque eu gosto. Tem gente que não consegue, mas eu adoro, eu funciono super bem, sou super eficiente desse jeito. Ah, seria legal ter mais espaço? Seria legal, mas envolveria você sair de casa em São Paulo, trânsito, mais custos e perder mais tempo, estacionar carro e tal, e você ter horários. Eu não tenho horário, do jeito que eu trabalho em pintura, eu dependo do timing de secagem das coisas. Às vezes é importante fazer uma intervenção 10 da noite, sabe? Às vezes você não pode. Eu tenho uma filha de 10 anos, você não pode ficar no ateliê até tão tarde e nem tampouco sair às 10 da noite para fazer uma intervenção de 15, 20 minutos, certo? E voltar. Então, cada um tem um funcionamento específico. Não necessariamente você precisa ter um outro espaço ou até um ateliê próprio, certo? E tem gente que gosta de grupo, de trabalhar em grupo também, rola isso, certo? Mesmo com artistas já experientes e tal, com carreira. Ô, Manuel, foi engraçado, você falou agora. Ah, às vezes eu preciso fazer uma intervenção 10 horas da noite. É realmente científico isso, né? Quase assim, cientista quando tem que olhar para a bactéria. 10 horas da noite, então, eu vou fazer uma intervenção. Mas você entende que Porque tem o processo, né? Às vezes eu fico refém, tem o tempo de secagem, então tem certas coisas que eu tenho o tempo certo para fazer, enquanto a pintura está fluindo lentamente, sabe? Aí é isso. deixa eu ver. Como. Ah, calma aí. Isso a gente já respondeu. Nossa, porque é muita pergunta. Calma aí. Você gostaria de viajar para a Via Láctea na cauda de um. Ah, na cauda de um cometa, a pessoa. Ah, a pessoa. Ah, você gostaria de viajar para o espaço?
Totalmente, totalmente. Eu ia hoje, se pudesse, eu já estava lá na SpaceX com o Elon Musk lá, pegava uma carona sem problema nenhum. Ave Maria, isso aí era um sonho de infância. Eu queria ser astrônomo, com 17 anos eu queria ser astrônomo, certo? Quando eu comecei lá na física, trabalhando na física, meu sonho era fazer astronomia. Eu queria ser cosmólogo, é isso. Ah, que Mas, bom. enfim, a vida foi tomando outro rumo e assim, mas tanto era tão forte essa conexão que voltou dentro do trabalho de arte, né? Tantos anos depois, quando a NASA começou a colocar aquelas imagens com a internet rápida e tal, e eu olhei aquilo, a pintura já tinha tomado esse caminho, onde eu estou hoje lidando com espaço, representação do movimento da natureza e tal, usando fenômenos naturais para trabalhar, e então voltou tudo, né? Aí eu voltei a esbilhotar lá o site do Hubble e a coletar imagens, porque eles disponibilizam, né, para download. Disponibiliza. Então, é isso, total. Eu ia hoje. Você sabe que eu também queria ser astronauta. Eu queria ser astrônoma. E com 15 anos eu escrevi uma Inicialmente eu carta. também. Eu escrevi uma carta para a NASA, tipo, falando um projeto, tipo, com 15 anos de idade. E aí eles responderam que bom que você tem um projeto, parabéns. Tipo, mas, Maravilhoso. Que responder, fantástico. respondi. É, Ó, tem alguém aqui. Quais os materiais que você geralmente explora na pintura e como você escolhe ou escolheu esses materiais? olha, eu uso sempre tinta acrílica, né? E é basicamente só acrílica sobre tela o trabalho, não uso mais nada. E água, porque o solvente da acrílica é água. Mas o que é fundamental nesse processo de pintura que eu venho desenvolvendo aí há vários anos é a escolha dos pigmentos. Então, eu preciso de uma tinta de alta qualidade. Eu uso a Golden, que para mim é a melhor tinta que existe. E esse material, essa tinta, esse fabricante, ele tem essa particularidade de, na maioria dos casos, cada tubo, lá dentro só tem uma família química e pigmento de alta qualidade, porque eu preciso saber exatamente a quantidade de tal família química que vai entrar em tal mistura. Preciso saber da quantidade de vermelho cádmio, ou um vermelho naftol, ou um azul cobalto, e por aí vai, sabe? Porque para acontecer isso que vocês estão vendo aqui atrás, ó, nas minhas pinturas, é preciso ter esse domínio e é muito delicado esse balanço, sabe? É preciso saber as características físico-químicas de cada família, uma coisa que eu fui aprendendo ao longo dos anos. Então, tem pigmentos que são pesados, tem outros que são leves, né? Pesados, densos, outros são levinhos, uma coisa, partículas bem minúsculas, que são arrastadas facilmente. E é assim que eu vou provocando coisas do tipo o encontro do Rio Negro e Solimões, que são dois líquidos que se encontram sem se misturar, porque têm densidades diferentes, certo? Então, esse tipo de informação é que é o principal. Então, o material vem de acordo. Eu preciso dessa tinta de muita qualidade por conta disso. Estão pedindo para você contar um pouquinho da história do Gil Vicente. Como foi a sua experiência com o Gil Vicente? Gil Vicente é uma pessoa maravilhosa, né? Gil acho que é uma das pessoas mais generosas que eu já conheci na vida. E, e o contato foi assim, como acontecia naquela época em Recife, pelo fato da gente não ter um curso de bacharelado em arte plástica na universidade, né? Por enquanto. Hoje eu acho que tem. Naquela época você só tinha educação artística. Então o aprendizado era muito dentro dos ateliês. Acontecia desse jeito, de você conhecer um artista ou outro e rolar uma empatia, e a partir daí você ter possibilidade de visitar esse artista no ateliê, olhar o cara trabalhando e tal, e ele ia no seu ateliê também. Isso aconteceu comigo, com o Gil, né? Durante um bom tempo, sei lá, uns 2 anos, ele ia regularmente no meu ateliê e olhava o que estava acontecendo, comentava, sugeria coisas, sugeria exercícios, por exemplo, sabe? Então, foi uma troca muito bacana.
e com outros, né, que eu fui conhecendo, fazendo amizade, como o próprio Renato Vale, que foi quem me apresentou a Gil. Assim a coisa se desenvolvia lá em Recife na época. E a gente conversava, eles falavam sobre o circuito, a gente ia junto ver exposições e eles comentavam, sabe? Eu ia absorvendo aquela coisa toda e a cabeça girando e tal. Então, o Gil é essa pessoa, é um super artista e, além disso, é uma pessoa humana fora de série, sabe? Hum. Estão perguntando aqui, eu acho que a gente já está chegando para o fim, e estão perguntando se você. Pelo que eu entendi, não tem workshop, tem o encontro com os quatro, com grupos pequenos, né? Que você dá aula. A aula regular, sim, eu só tenho 3 turmas, sabe? E são aulas de 3 horas. Então, eu já dei oficinas em situações específicas, sabe? Mas, tipo assim, festivais de inverno, sabe? Já dei em Porto Alegre, já dei em Antonina, enfim. Às vezes acontece de eu ser convidado. Mas a coisa regular que acontece aqui no ateliê é esse encontro desses pequenos grupos, que eu só tenho 3, nunca expandi além disso. E, enfim, é assim, é uma prática que é ateliê livre, a pessoa entra e sai quando quer, não tem uma coisa determinada, não é que o curso começa no dia tal, não, aqui está sempre a coisa em andamento. Porque como é pouca gente, a orientação é particular, sabe? Eu vou conversando com cada um, as aulas são de 3 horas, então eu tenho tempo para estabelecer essa troca, assim. É em São Paulo, gente. Quem está perguntando é em São Paulo. Quem quiser mais São Paulo. informações, pode mandar uma mensagem para você. Né, Manuel? Pode Tem. mandar? No meu site tem lá essa possibilidade, tem até uma aba que é sobre o curso. E a pessoa pode ler mais e pode me escrever lá, tranquilo. Ótimo. E estão perguntando quando que tira a rodinha da bicicleta. Desculpe, quando? Quando que tira a rodinha da bicicleta? Ah, isso aí é pessoal e intransferível, Entendi, não. sabe? Cada um. Só E eu. você sabe, só você sabe. Não, não, é uma coisa que a própria pessoa, o próprio aluno é que sabe. Agora, eu não sou fácil, não. Você pode perguntar a meus alunos. Eu não dou nada, não dou nenhuma solução. Eu coloco todo mundo para pensar, sabe? Sugiro coisas, indico coisas. Jamais eu chego com nenhum tipo de solução pronta ou de, sabe, fórmula mágica. Isso aí não existe, né? Ô, Manuel, a gente está chegando no fim, mas eu quero que você conte, porque esse ano está animado. Me conta quais são os projetos futuros. Assim, vai ter essa exposição até julho, em Sorocaba. E o que mais você Sim. está pretendendo aí? Então, a exposição de Sorocaba, que eu acho que vale super a pena, né? Quem tiver chance de fazer esse circuito do interior, tem também lá a Fundação Marcos Amaro, que tem trabalhos novos, né? Itu, que é perto lá, e o passeio todo eu acho que vale muito a pena. Vai até 9 de julho, basta agendar, é só entrar no site da galeria e você agenda mais ou menos o dia, a hora que vai e é tranquilo. Acho que vale super a pena. Eu vou ficar feliz quem puder passar lá, porque está bem bonito. Eu estou bem feliz, sabe, com o resultado. Agora, para quem mora aqui em São Paulo, em outubro, no fim de outubro, eu vou abrir uma exposição grande no MAC USP, no Museu de Arte Contemporânea da USP, que vai ser bem bacana. Vou ocupar uma sala bem grande lá. E vou mostrar também essas 3 séries. Vão ser outros trabalhos, pinturas novas, outras pinturas grandes que estão em acervo de instituição, que eu vou juntar provavelmente pela primeira vez. Então, isso vai ser bem bacana. E a exposição instituição aqui em São Paulo vai durar no mínimo 3 meses, né? Vai até o começo do ano que vem. E a gente vai agitar também a programação com encontros com físicos e pessoal da USP, né? O museu é da USP. Aham. Porque essa coisa da troca entre arte e ciência é fundamental para mim, né? Então a gente vai explorar muito isso durante a exposição aqui do MAC USP. Então quem tiver aqui pode esperar que vai
vão rolar vários encontros bem interessantes. Perfeito. E o que eu ia perguntar? Se você tivesse que dar algum conselho para artistas jovens, artistas começando, qual seria? Olha, eu acho que é o foco no trabalho, sabe? Às vezes as pessoas se atrapalham um pouco querendo colocar a carroça na frente dos bois. Mas eu acho que antes de qualquer coisa é focar no trabalho. O que segura a gente muito tempo na carreira é o amor pelo trabalho e é o desenvolvimento do trabalho que precisa de uma independência até para ter algum tipo de contribuição, ser original e tal. É claro, toda essa coisa da carreira, lógico, é importante, mas a gente não pode perder o foco, sabe? Se a gente quer que o trabalho siga e vá para frente com força, seja uma contribuição densa, né? Se o interesse da pessoa é esse, é o que eu sempre digo aqui para os alunos que têm esse interesse, logicamente, certo? Isso para mim é o básico, sempre foi. Isso foi uma coisa que Gil Vicente sempre me disse. Olha, foco no trabalho, certo? O resto é importante, mas você vai no devido momento dando estabelecendo as conexões e desenvolvendo de outro jeito, mas sempre é isso, não se afastar do trabalho, certo? É isso aí. Parece simples, mas não é não. Não, não acho nem um pouco simples, até porque o trabalho às vezes, né, dá uma rasteira na gente, né? Às vezes, Sim, com certeza. Isso é uma briga eterna. às vezes você pega ali, ele, né, pensa outra coisa, ou outras coisas são resgatadas. Não imagino que Aí, seja fácil ser artista. aqui, quem me acompanha sabe, né? Você pensa, que maravilha, você fica aí relaxado, pintando. Relaxado, tem hora que eu quero tocar fogo no prédio, né? Nem no ateliê, entende? É, né? Tem muita Mas é coisa. isso, se você tem uma relação forte com o trabalho, a vida vai ser assim, certo? Não é fácil, não. É essa eterna briga, briga com o trabalho, briga com você mesmo, e, enfim, e por aí vai. Briga no bom sentido, certo? No bom sentido. Não, no bom A sentido, cabeça lógico. funcionando. E briga com o tempo, né, do trabalho, mas Sim, sim, sim. é isso, mas faz parte do processo, né? Eu acho que é É isso isso, aí. se entregar ao Sim. processo do trabalho. Manuel, muito, muito, muito obrigada. Foi um prazer enorme te ter aqui. Muito obrigada pela generosidade. Quem não segue, siga Manuel Veiga. Quem está interessado pode mandar mensagem para ele. Ele já deixou, a gente não pode mandar mensagem. E parabéns Sim, pelo trabalho. Eu vou tentar ir a Sorocaba antes de julho. Te aviso, senão eu vejo no Mackenzie. legal. Mas eu queria ver em Sorocaba, porque eu gostei muito. Realmente, vejam a exposição, está muito bonita. O espaço também parece muito bonito. Tá bom? Legal. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. O prazer foi meu. Um beijo, obrigada.